Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Diálogo com o Otelino. Aqui você acompanha o balanço semanal dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Maranhão que refletem no dia a dia da população, além de uma análise do cenário político e econômico local e nacional. Confira! Personal Trainers. Esta medida representa o reconhecimento do profissional de educação física, em especial do personal trainer, que tinha essas dificuldades nas academias locais. Algo que poderia ter sido resolvido com bom senso dos proprietários das academias, mas como não conseguiram no entendimento, foi necessário fazer através de lei. A derrubada do veto foi algo negociado, os representantes do sindicato dos profissionais de educação física estiveram aqui na Assembleia, conversaram conosco, conversaram com todos os deputados, estiveram aqui na presidência comigo e nós conseguimos articular a derrubada do veto para como um reconhecimento à importância deles. Ao mesmo tempo, além de valorizar o profissional de educação física, é reconhecer o papel importante que eles têm na saúde das pessoas, ao passo em que acompanham as atividades físicas que são essenciais para a saúde de todos nós. Combate à depressão. Tratar do tema da depressão é algo muito atual. De fato, ele é um dos problemas de saúde mais graves no mundo e no Brasil. E esse projeto, que inclusive foi apresentado pelo deputado Fábio Macedo, ele é um projeto que nós precisamos dar muita atenção. É um problema que hoje está presente em todas as famílias. Dificilmente uma família não enfrenta um problema de depressão. Então é preciso dar a atenção, os poderes públicos estarem mobilizados, porque a depressão, para piorar, é uma doença que não tem uma causa específica em muitos casos e também não tem uma solução definitiva. Então é preciso, em especial, nesse momento de crise, porque passa o Brasil, a economia mundial, ela dá sinais de crise, isso também impacta na vida das pessoas e às vezes gera um ambiente propício à depressão. Assim como as inovações tecnológicas, também já tem alguns estudos que indicam que o uso demasiado da tecnologia, dos aparelhos eletrônicos, também podem gerar depressão. Então, nesse momento de grandes incertezas, é preciso que todos nós, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, a sociedade como um todo, estejamos mobilizados no controle e no combate à questão da depressão. Escola Creche Sementinha. A Creche Sementinha, ela foi criada para atender e dar conforto aos servidores e servidoras da Assembleia, podendo receber os filhos. Hoje são 260 alunos que estudam na nossa creche e ela é razão de orgulho para todos nós da Assembleia Legislativa. Eu fiz uma visita surpresa à creche, embora confie nos profissionais que lá estão, nos professores, nos diretores, supervisores, mas para ver como estão funcionando as coisas, como está sendo servido o almoço, como estão as salas de aula, como está o espaço físico da nossa creche. E foi um momento muito rico, que me deu muito prazer. Pude ir a várias salas de aula, ver os alunos assistindo às aulas, ouvir algumas contribuições das professoras. Enfim, o objetivo é fazer com que a Sementinha, que é um projeto que nos orgulha muito, esteja funcionando cada vez melhor. Queimadas na Amazônia. O desmatamento e as queimadas na Amazônia nos entristecem e nos assustam. Nos entristecem por saber que o planeta perde em recursos ambientais de forma irremediável. Olhar a Amazônia em chamas é algo que assusta a todos nós, independente de posição política, de posição ideológica, é um tema que ele ultrapassa as fronteiras do Brasil. O mundo todo se preocupa com isso. E nos espanta ao ver que o presidente da República, que deve ser o mais interessado em combater esta situação que está acontecendo na Amazônia, ele comete erros sucessivos. Primeiro, ao negar a existência do problema. Quando o INPE divulgou os dados do aumento do desmatamento, que foi 83% maior do que no ano passado, qual foi a reação do presidente? Ao invés de chamar a equipe para montar uma estratégia rápida, uma ação rápida para combater o problema, demitiu o diretor do INPE. Depois, outros órgãos foram se posicionando. Mais recentemente, a NASA se manifestou, se posicionou com relação ao que está acontecendo, as queimadas na Amazônia e o impacto delas. Então, o presidente, ao invés dele ser um agente aglutinador, dele buscar
parceiros para resolver o problema, ele confronta o problema como se ele não existisse. Infelizmente, nós perdemos provisoriamente aliados importantes, como o governo da Alemanha, o governo da Noruega, por conta da posição do governo brasileiro com relação à Amazônia, e agora o mundo começa a se mobilizar para proteger a Amazônia. Isso não trata de questão de soberania. Óbvio que a parte da Amazônia que está dentro do Brasil é do povo brasileiro, é o maior patrimônio natural do mundo, que está, grande parte dele, dentro do Brasil. Mas nós precisamos, e o governo federal, que se preocupou em desmontar a estrutura de fiscalização, por exemplo, o governo Bolsonaro retirou 95% do recurso orçamentário para a questão do combate ao desmatamento e das estratégias de combate ao desequilíbrio do clima. E agora o Brasil começa a poder sofrer sanções internacionais, já tem manifestação do primeiro-ministro da França, já tem outras manifestações, inclusive de presidentes daqui da própria América do Sul, alguns dos quais alinhados ideologicamente ao presidente Bolsonaro, como o presidente da Argentina. E agora nós começamos a ver nas redes sociais pessoas defendendo e organismos defendendo que produtos brasileiros não sejam comprados lá fora por conta da postura do governo brasileiro. O que nós esperamos é que o presidente da República assuma suas responsabilidades, porque além dos prejuízos, que é o mais grave de tudo, os prejuízos ambientais que o mundo vai ter em razão do desmatamento e do incêndio, dos diversos pontos de incêndio sem controle na Amazônia, nós vamos começar a ter problemas comerciais, com diversos países impondo barreiras comerciais ao Brasil por conta dos equívocos e das atrocidades ambientais cometidas, infelizmente, pelo governo brasileiro. Não adianta o presidente Bolsonaro procurar culpados e principalmente inventar culpados. As ONGs estão na Amazônia para ajudar a mobilizar em defesa da Amazônia. Os governos estaduais, os governadores da Amazônia Legal, não só os do norte, mas incluindo o Maranhão, que é nordeste, mas compõe a Amazônia Legal, estão mobilizados para ajudar. Mas é preciso que o governo federal lidere isso, ao invés de ficar inventando culpados, que assuma o seu papel de líder deste momento grave por que passa a Amazônia brasileira. Esta foi mais uma edição do podcast Diálogo com Otelino. Os programas ficam disponíveis no Spotify, SoundCloud e nas demais redes sociais do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto. Não perca a edição da próxima semana.